Imagine que você chegue numa igreja, é muito bem recebido, começa a frequentar, faz parte dessa comunidade, e de repente você sente que tem alguma coisa estranha. Você começa com algum tipo de sentimento de culpa e percebe que o seu relacionamento com alguém da liderança não está muito bem. Você começa a desconfiar que esse líder parece que não confia em você, parece que impõe coisas a você que, no seu íntimo, você percebe que não são normais. Mas você vai cedendo, porque você, afinal de contas, acabou de entrar para aquela comunidade, acabou de se converter, e você quer vencer. Até porque existe nessa igreja um refrão, uma frase que diz que se você não seguir aquele líder, você não é vencedor, você é um derrotado. Mas chega o dia que você se decepciona. E aí você pensa que você é que errou. Mas na verdade, isso é uma mentira. Foi um homem, foi um sistema, foi um esquema, foi uma liderança que, ao invés de pastorear, muitas vezes manipula. E hoje eu quero falar sobre algo que não é muito falado nos cultos. Como identificar, como reagir e como se proteger de um líder religioso manipulador. Agora, esse vídeo não é para gerar revolta, é para esclarecimento, é para restaurar a verdade e proteger a sua fé. Você precisa disso. É perfeitamente natural que quando nós somos manipulados espiritualmente, algo dentro de nós se rompe. Aquela confiança parece que se quebra e a tendência é você se isolar e até mesmo sair daquela igreja, fugir daquela comunidade. E talvez aqui, nesse ponto, esteja o maior erro da sua vida. Mas eu te entendo que a fé, nesse caso, fica confundida. Vira tudo confusão. A culpa em você se instala, até porque, como eu já disse, o refrão da comunidade, da igreja, do discipulado, da célula, da paróquia, geralmente é o de que, se você não obedece cegamente, você é um derrotado. E nesse ponto, a autoestima espiritual afunda. E muitos abandonam a igreja. E há os que abandonam a Deus, achando que Deus aprova aquele amor. E o sentimento que vem em você ou na pessoa é um sentimento de dor dupla. Tem a traição do homem de Deus, e tem a autodecepção. E se existe um padrão que se repete aqui, é o de que quem confronta esse tipo de situação é rotulado de rebelde. Quando, na verdade, isso é um grito de liberdade. Porque é exatamente para isso que nós fomos chamados na igreja. Porque, na verdade, nós fomos chamados para a liberdade. É claro que isso já aconteceu comigo, talvez esteja acontecendo com você. E é importante a gente trocar essas experiências nesse vídeo, para que você entenda, para que você se fortaleça, para que você fique esclarecido quanto a isso. É sempre muito ruim você ver a mulher criticada, principalmente quando se trata de mães solteiras. As mães solteiras dentro das igrejas, às vezes, elas são hostilizadas por lideranças. Mas também nós temos o caso de homens que são ridicularizados, principalmente quando são homens que já estão com uma certa idade, passando dos 40, ainda não se casaram. E não é normal aquela ideia ou aquelas táticas de líderes, de pastores, de pessoas em volta, forçando um casamento, forçando um relacionamento. Tome muito cuidado com isso, porque no fim você pode ficar muito decepcionado, você pode ficar muito decepcionado. Também há situações em que o casal é humilhado. E em tudo isso ficam marcas que deixam traumas profundos. Eu cito aqui como exemplo interessante da Joyce Meyer. É muito conhecida no meio cristão. Ela relata como foi abusada emocionalmente por figuras religiosas e como isso afetou a sua relação com Deus. E essa relação com Deus é a coisa mais preciosa que nós devemos considerar. Mas como é que eu percebo, que eu identifico um líder manipulador, controlador, abusivo? Primeiro, observe bem. Se o seu líder centraliza tudo em si mesmo, ou seja, de certo modo, o culto parece que é para a imagem dele, não para a glória de Deus. É o primeiro sinal. O segundo sinal é ele usa versículos bíblicos para controlar. Tudo vira pecado. Tudo exige submissão. Questionar aquilo é uma verdadeira afronta. É aquela ideia em que tira-se o versículo do contexto e usa para o pretexto, para justificar aquela ideia torpe de controle, de manipulação. Uma outra coisa é que esse líder precisa de bajulação para afirmar a sua autoridade. A autoridade dele está, não é na voluntariedade das pessoas, não é na obediência voluntária, na verdade, está muito mais na bajulação. Observa bem as pessoas que estão em volta dele. São bajuladores? É um outro sinal de que esse pode ser um líder manipulador. O quarto ponto, observa bem. Esse tipo de líder demoniza quem discorda. Olha, se você fala em sair da igreja, mudar da igreja, por qualquer razão que seja, ele diz que você está em rebelde. Se você questiona alguma coisa dele, é porque você está dando lugar ao diabo.
A verdade, meu irmão, é que você tem total liberdade de sair de qualquer igreja e mudar. Agora, isso é algo que tem que ficar entre você e Deus, porque nós temos que assumir compromisso. Nós temos que ter firmeza num determinado lugar. Agora, existem situações em que isso não vai existir, em que você vai ficar divagando, não vai ser edificado e vai enfraquecer. E no fim, ficará magoado com Deus, com a igreja, como se Deus ou a igreja fossem responsáveis pela atitude de indivíduos isoladamente. E quando o líder principal é alguém assim, então essa situação é mais grave do que se possa imaginar e demanda a atitude da sua parte. O quinto ponto do líder abusivo é que ele tem um discurso que é totalmente incoerente com a vida pessoal dele. Ele prega a humildade, mas ele vive como celebridade. Uma coisa muito importante também aqui é o fato de que às vezes você congrega, você frequenta uma igreja, uma paróquia, com alguém, com um líder que pega dinheiro emprestado, aluga um imóvel seu, não paga. Ou, no caso do imóvel, seja um apartamento, ele paga os aluguéis, mas quando sai, deixa lá 1 ano de taxas de condomínio sem pagar. Cuidado com esse tipo de líder. O ideal é que, mesmo sendo um líder, o que você não pode dividir com ele é vida pessoal, vida profissional, vida financeira. Cuidado com isso. Diga não. Aprenda a dizer não. Eu faço aqui a referência ao pastor Caio Fábio. Alguns resistem a ele, mas ele cita, ele aborda, numa das reflexões dele, a chamada pastoral da manipulação. Isso hoje é muito comum em muitas igrejas. Eu sugiro que você leia. Existe também como referência para você nesse assunto o livro de Gary Greenwald. Esse livro tem o título de Desmascarando as Seduções. Ele diz que esse tipo de atitude é feitiçaria carismática. É quando uma pessoa usa as emoções e a linguagem espiritual para dominar você, para dominar sua consciência. Fuja disso. E você tem total liberdade para mudar de grupo, para mudar de célula, para mudar de discipulado, para mudar de paróquia, para mudar de igreja. Você tem total liberdade. Fique em paz. Existem também passos para você se defender desse tipo de manipulação. O primeiro deles é que você deve se despertar para a realidade. Você tem que entender que manipulação espiritual é algo real. Você tem que reconhecer, e reconhecer é o primeiro passo para se libertar. Como é que eu vou praticar isso? Né? Como é que eu vou despertar para a realidade? Primeiro, não é ruim e é indicado que você anote comportamentos estranhos, que você faça orações pedindo discernimento, conversando com outras pessoas mais maduras que estão em volta de você e fora daquele círculo também, você pode procurar. Outra coisa, se a Bíblia é a referência da sua fé ou da fé daquele grupo, então leia com atenção ao contexto para não aceitar versículos mal aplicados. Um outro ponto importante é volte-se para a palavra de Deus e para Cristo. A religião pode falhar, Jesus não. Então, crie um plano de leitura bíblica diária, sem intermediários. Foque nos evangelhos, nas cartas do Novo Testamento. Use bons comentários bíblicos e ore pedindo revelação direta do Espírito Santo. Um terceiro ponto importante é busque orientação de fora. Converse com outro pastor, com outro conselheiro, um terapeuta cristão. Marque conversas com líderes maduros de outras igrejas, inclusive. Procure aconselhamento com psicólogos cristãos. Participe de grupos de apoio com ex-vítimas de abuso espiritual. Se não existem esses grupos, procure saber de outras pessoas. Tome cuidado, porque geralmente essas outras pessoas serão taxadas de rebeldes. Mas procure saber qual o motivo dessa, entre aspas, rebeldia dessa pessoa. E você vai descobrir que você tem muito em comum com essa pessoa. Que na verdade ela foi abusada. E talvez do mesmo modo que ela agiu, a atitude que ela tomou, talvez deva ser também a sua atitude. Um ponto interessante, quando você for sair de debaixo de uma liderança assim, saia com sabedoria. Não é fugir. Isso não equivale a fugir. Na verdade, isso tem a ver com preservação. Acredite, Deus vai guiar seus passos. Antes de sair, ore, peça direção, estabeleça um plano de saída discreta, sem alarde. Informe somente quem precisa saber. E evite discussões. Seja com quem for, qualquer um que vier tirar satisfações com você, evite. Seja educado e dispense essa conversa. Escolha um novo grupo, uma nova comunidade, um novo discipulado, uma nova célula, por critérios bíblicos, não por emoção. O quinto ponto importante é perdoe, mas não retorne ao ciclo de abuso. Perdão é liberação de alma, mas reconciliação com o abusador nem sempre é obrigatória. Se for algo que te magoou profundamente, declare em oração o perdão, mesmo que o seu coração não indique isso. Fuja dos seus sentimentos nesse sentido. Afaste-se emocional e fisicamente do abusador.
Foque no seu processo de cura com apoio espiritual e psicológico, se preciso, e aprenda a estabelecer limites saudáveis. Aprenda a dizer não. Aprenda a cuidar do seu terreno, do seu quintal, sem permitir que você seja retirado, arrancado de lá para cuidar de coisas, ainda que sejam muito nobres. Você tem que se preservar, porque aí você vai poder prestar um favor, um serviço para a igreja, que vai ter um retorno e um resultado muito maior. O pastor Josué Gonçalves ensina que família espiritual deve ser ambiente de cura, não de opressão. Você tem uma identidade espiritual, então você precisa recuperar a sua fé, a sua identidade espiritual e a sua vocação. Entenda, Deus não é aquele líder que te feriu. Entenda também que a sua identidade não depende de homens. Você é filho. Sua vocação está de pé. Não foi o pastor que te chamou, foi o Cordeiro. A fé abalada pode ser reconstruída com base na verdade e na graça. Existe um pastor chamado Eliseu Wisniewski que fala sobre a restauração após o abuso espiritual. Ele fala que a luz da verdade é a primeira etapa para a cura. Então, encontre um lugar de culto onde Cristo seja o centro e não o ego humano. E para concluir, eu digo, talvez você tenha sido ferido, como eu também já fui. Talvez você esteja com raiva. Agora entenda, feridas abertas. Traz vontade de abandonar tudo. E abandonar tudo não é o caminho. Não faça isso. Deus não é seu abusador, Ele é seu Pai. E uma coisa importante que você tem que entender. Líderes assim precisam ser denunciados. Denunciar não é rebeldia, é amor à verdade. Então, seja livre. Jesus te quer de volta. Não para um sistema, mas para um relacionamento real com Ele. É isso que a igreja tem que te oferecer. Um abraço.